Olá, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida. E como eu posso fazer isso? Através de intimidade com Deus e leitura da palavra. Se você ainda não é inscrito ao canal, eu te convido a se inscrever, a curtir, porque dessa forma eu consigo, através da minha voz e da sua ajuda, alcançar outras pessoas. Cumprindo-se então o que eu gosto de dizer, bora semear boas sementes! E sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma oração, para que o Espírito do Senhor nos ilumine cada dia mais e nos dê discernimento da sua palavra. Pai querido, Pai amado, Senhor, coloco-me na Tua presença, Senhor, como vaso, Senhor, que eu possa transmitir, Senhor, uma leitura e o Senhor possa transmitir, Senhor, o entendimento, Senhor. Pai, alcance essa outra vida que está lá, alcance também a minha que estou aqui. Que possamos juntos, Senhor Jesus, caminharmos para uma vida de intimidade contigo dia após dia, através dessa leitura que tenho feito aqui diariamente. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém! E a leitura de hoje é o nosso 74º dia. Vamos ler Número capítulo 22, a partir do versículo 21, ao capítulo 23, versículo 30. Então Balaão levantou-se pela manhã e albadou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombastes de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou tua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu te tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque. E vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Balaque edifica 7 altares. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros.
Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este, preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão, que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca, e disse, torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. E disse-lhes, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos para mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão, nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Que insistente, né? Esse Balaque não entendeu o recado. Estudo de hoje, Números capítulo 23, versículo 27. Balaque levou Balaão a vários lugares para tentar trazer uma maldição sobre os israelitas. Ele pensou que uma modificação de cenário pudesse ajudar a fazer Balaão mudar de ideia. Mas diferentes localizações não alteravam a vontade de Deus. A estratégia de Balaque parece ridícula para nós, né? Que sabemos que Deus está presente em todos os lugares, mas quando tentamos evitar os propósitos do Senhor, provavelmente fazemos coisas igualmente ridículas. Podemos confiar em Deus para guiar nossa carreira
enquanto mantemos o controle dos nossos relacionamentos. Podemos obedecê-lo na forma como lidamos com o nosso dinheiro, mas sem considerar o amor ao próximo. Somos capazes de esforçar-nos agora para podermos ignorar as necessidades dos que estão à nossa volta. Deus não está presente apenas em todo lugar. Ele também está presente em cada parte da nossa vida. Não podemos convidá-los para compartimentos específicos, mas isolá-lo outras partes. Deus está totalmente comprometido com você. Dedicar todos os lugares do nosso coração a Ele ao longo da vida é um processo. Em qual parte do seu coração você tem mantido Jesus de fora? Lucas capítulo 1, versículos 57 a 80. O nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Gente, o povo queria dar um nome pro filho dela. Meu Deus do céu. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez com o nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Estudo de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 59. A profecia de Zacarias segue logo após a circuncisão de João. A circuncisão era um sinal do concerto de Israel com Deus. O Senhor ordenou este ato quando estava formando Israel para ser seu povo santo, em Gênesis capítulo 17, versículo 4 ao 14. A circuncisão representava participação no concerto e também a identificação do povo de Israel. Essa cerimônia celebrava o nascimento da nação do concerto de Deus. A profecia de Zacarias expressava basicamente a mesma ideia. Nela, ele lembrou-se de centenas de anos da soberana obra de Deus na história, começando com Abraão. Então, ele personalizava a história. A circuncisão de João não ligou a sua família apenas ao povo de Israel do primeiro século, mas aos seguidores de Deus ao longo da história. Em Colossenses capítulo 2, Paulo compara a circuncisão judaica ao batismo cristão. Para os cristãos, o batismo tornou-se um sinal de nossa relação com Deus, mas ele também significa nossa identificação como todos os cristãos do passado, presente e futuro. Nosso batismo é um ato privado de fé, mas uma celebração pública que nos comunga com todo o corpo de Cristo. Se você ainda não foi batizado, considere fazê-lo em sua igreja.
Se foi batizado, alegre-se em fazer parte do corpo de Cristo. Orando os salmos. Alegre-se, pois o Senhor estabelecerá a justiça e aniquilará o mal. Salmo capítulo 58, versículo 1 ao 11. Davi reprova os ímpios, e Deus os castiga e salvará os justos. Capítulo 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Até no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, e andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapado seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como as águas que se escoam. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como as lesmas que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que o espinho cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Provérbios capítulo 11, versículo 12 e 13. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. E essa foi mais uma leitura abençoada do dia de hoje. Espero você aqui amanhã comigo. Curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém. Bora semear boas sementes? E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Espero você aqui amanhã, hein? Tchau!